Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é dia de passar por assuntos importantes porque saíram os reajustes salariais, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre Bolsa Família e seus reajustes ou não. A gente também vai passar aí por assuntos importantes, passando ali pelo raio-x e o retrato do microempreendedor aqui no Brasil. E hoje a agenda, já estou adiantando para vocês, está muito voltada para os Estados Unidos. Então a gente vai trazer esses temas para debater com vocês. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos espectadores. Hoje vamos falar aí da questão de precarização do trabalho, mais uma vez aí, explicando a questão das MEIs aí. Vamos falar também do orçamento do ano que vem, essa história do Bolsa Família não tendo reajuste, novamente problemas do novo arcabouço fiscal aí, mais uma treta aí, a gente vai explicar mais um pouquinho. Mas também vamos falar de coisa boa, né? Porque o brasileiro está cada vez aí mais conseguindo reajuste bom, acima da inflação, resultado aí do cenário econômico positivo que a gente vive hoje, né? Mas antes de tudo isso, já vamos partir para a nossa agenda do dia, né? Estados Unidos, a agenda internacional, tomando todo o espaço que a gente tem, né, Débora? Hoje a agenda está bem voltada para os Estados Unidos, não saíram dados muito importantes na Europa durante a manhã, esses dados ficaram mais concentrados ontem, então grande parte da nossa agenda hoje, como vocês podem ver, pelo menos aqui, está bastante voltada para os Estados Unidos. Os reajustes salariais não estão aqui, inclusive saíram ontem à tarde, mas o mercado não quer saber de reajuste salarial, por isso que não sai normalmente em agendas de mercado financeiro. Então vamos ver o que o mercado está olhando hoje, o que deve mexer aí com o sentimento. O Departamento do Comércio vai divulgar às 11 horas, agorinha, vendas de moradias novas em julho. Às 11 horas também o movimento mais aguardado, o evento mais aguardado de hoje, que é a fala do Jerome Powell no último dia do simpósio de Jackson Hole. Então ele vai fechar o simpósio, esse simpósio do Banco Central dos Estados Unidos. E hoje a gente tem essa participação tão aguardada, o mercado tenta buscar sinais de direcionamento, de condução de política monetária. E a fala do Jerome Powell vai trazer o não reforço, ele está falando agora, se der tempo de pescar alguma coisa que ele falou, a gente já traz para vocês. Poços de petróleo em operação saem às 14 horas e a gente também tem aí o presidente do Banco da Inglaterra discursando em painel do simpósio de Jackson Hole também. Quem fala hoje no simpósio, não está aqui na agenda, mas também fala, é o Roberto Campos Neto. Vamos ver o que ele vai falar. Será que ele vai defender a autonomia do Banco Central? Porque sempre que ele vai em algum evento, algum painel internacional, ele fala, somos muito autônomos lá no Banco Central do Brasil, a nossa autonomia está acima de tudo, mas a gente sabe que a máscara do Roberto Campos Neto já caiu faz tempo. Quem conhece que compre, quem não conhece que compre. E aí, durante o dia, a gente tem simpósio de Jackson Hole aí, tomando a agenda. Hoje muito voltada aí para a política monetária, mesmo vendas de moradias novas, como poços de petróleo em operação, que podem fazer um barulhinho aí pensando poços de petróleo depois dos dados de ontem, né, que acabaram elevando o preço do petróleo, pode fazer um barulho. Mas o que está muito realmente no radar, estava todo mundo esperando e está com o olhar voltado, é justamente para o Jackson Hole e principalmente o Jerome Powell. E pior que acabou de sair aqui, né, uma fala do Jerome Powell agora, soltando assim foguetes, assim, né, nem sinalizando, né, falando basicamente que o tempo chegou para o momento do corte de juros. Então, ó, notícia fresquinha que a gente vai dar para vocês aí, já fala do Jerome Powell, vamos repercutir inclusive na abertura de mercado aí, porque isso com certeza vai afetar muita coisa nessa abertura, que ele acaba de falar aqui que o tempo chegou para o corte de juros aí em setembro, né? Mas vamos falar então do nosso mercado asiático, né? Tem aqui a notícia aí, né? O discurso de Jerome Powell está em pauta aqui para você saber o que vai acontecer, o que não pode acontecer, né? Mas vamos lá então ver o que aconteceu na Ásia, né, Débora? E até ia falando, André, quando você estava falando do Jerome Powell, falando que o tempo chegou, será que finalmente vamos sair do feitiço do tempo e do dia da marmota? Porque eu acho que desde novembro do ano passado eu estou falando desses cortes de juros. Será que realmente em setembro eu vou noticiar
que os cortes de juros realmente começaram. Vamos ver, parece que o Jerome Powell já acabou com o feitiço do tempo. Mas vamos ver também como é que essa expectativa mexeu com a Ásia hoje de madrugada, porque ontem essa expectativa mexeu muito com Nova York. Então a gente teve alguns ajustes, inclusive, né, dos posicionamentos lá nos Estados Unidos. A Nasdaq teve uma correção um pouco mais forte. O Ibovespa, ele teve uma correção vinda também dessas expectativas da política monetária, mas muito da queda do Ibovespa de ontem, até já adiantando para vocês esse assunto, muito da queda do Ibovespa de ontem e da alta do dólar foi impulsionada aí por dois fatores que eu vou detalhar um pouquinho mais quando a gente for falar da abertura de mercado, mas já dando um pequeno spoiler aqui, né, muito veio da correção, porque a gente bateu 3 dias de recordes consecutivos, e não é 3 dias de alta, porque alta a gente teve quase 9 dias seguidos. Estou falando de recordes consecutivos, recordes intradiários, depois fechamento recorde, então 3 dias de patamares que a gente nunca tinha visto na nossa bolsa. E já era bem esperado que ontem a gente sofresse essa correção, tivesse essa realização de ganhos. E muito disso realmente aconteceu. O setor metálico e o setor financeiro, que acabaram se beneficiando muito durante a semana, foram corrigidos, e a Petrobras, que sofreu um pouco mais, foi quem segurou essa queda num patamar mais leve. Só que adiantando para vocês como é que foi o movimento ontem, porque muito disso, principalmente desse sentimento de ajustes em Nova York e expectativa pelo Jerome Powell, acabaram influenciando a Ásia hoje, que fechou mista. Então a Ásia não seguiu numa direção, ela não subiu em bloco nem caiu em bloco, cada ali bolsa asiática respondendo ao seu fator local. Claro que a gente tem esse grande condutor, que era justamente a expectativa pelo simpósio, pelo fechamento do simpósio e pelas falas do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, mas outros pontos também locais acabam influenciando os mercados de uma forma mais individual. Então, por exemplo, o Xangai Composto, que vinha sofrendo aí durante a semana, muito com algumas expectativas ali em relação à demanda asiática, a incertezas envolvendo a economia da China, toda aquela questão das taxas de juros que não foram cortadas, tudo isso acabou derrubando um pouquinho o Xangai Composto ao longo desse período. E hoje ele acabou indo na contramão, por exemplo, do Nikkei 225. Desculpa, ele acabou indo na contramão do Hang Seng, que ontem, né, teve ali um movimento mais positivo, hoje sofreu correção. Já o Xangai Composto, a gente vê que ele foi realmente impulsionado, inclusive por alguns setores que estavam puxando ele para baixo e que agora acabaram dando esse impulso. Já o Nikkei 225, agora sei, eu falei dele porque ele estava aqui na minha tela e acabei lendo uma coisa e falando. Mas o Nikkei 225, ele fechou positivo porque Nikkei 225 é o índice, né, o índice japonês, e ele é o índice que tem mais sensibilidade aos Estados Unidos. Então, vou colocar ele aí na tela para vocês acompanharem comigo. Nikkei 225 hoje subiu 0,40%, fechou no terreno positivo, acabou tendo esse fôlego justamente imaginando e com um otimismo um pouco maior, já uma precificação do mercado, que o Jerome Powell ia fazer o que ele fez, ia sinalizar para os cortes. Então isso acabou dando um fôlego para o Nikkei 225, isso deu fôlego para outras bolsas, mas nem todas conseguiram acompanhar esse movimento justamente por correções e fatores locais, como a gente estava falando. Mas um dia misto na Ásia e muito aí ligado a esse movimento dos Estados Unidos do dia anterior, que nem sempre é tão presente, em algumas bolsas mais, em outras menos, mas hoje aí bastante presente por esse peso do Jackson Hole, principalmente em uma agenda esvaziada. Pode ver que a agenda está tomada por isso, então esse peso acabou aí chegando à Ásia. Mas vamos vir aqui para o nosso Brasil, porque a gente tem assunto para falar aí com vocês que mexe com o bolso do trabalhador. Vamos falar de reajuste salarial, né? O reajuste do Bolsa Família, na verdade, né? Bolsa Família primeiro. Primeiro do Bolsa Família. Vamos começar com as notícias negativas, né? Porque você teve ontem uma fala do ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, né? Que ele fala justamente aí sobre reajuste do Bolsa Família e fala que não é previsto um reajuste para o Bolsa Família para o próximo ano. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou ontem de guerra que você tem entre as diversas pastas, né? Porque não automaticamente vão ter gastos que vão subir acima da inflação e acima dos 2,5% que é o permitido que você eleve o gasto de um ano para o outro. A gente viu aí, a gente vai tratar, até que eu acho que na próxima semana vamos tratar com mais detalhes lá o orçamento, né? Você vê aí que o orçamento aí conseguiu subir, a arrecadação conseguiu subir
quase 9%, já está quase 9% acima do que se arrecadou no ano passado, mas mesmo assim a gente só vai conseguir pegar desses 9% 2,5%. Então você vê aí que teria tanto espaço para você conseguir fazer, aumentar coisas, para você conseguir melhorar contas aqui no Brasil, mas no fato você tem então que uma guerra orçamentária aí que acontece por causa dessas travas do novo arcabouço fiscal. Aí você tem que aumentar o reajuste do salário, reajuste via salário mínimo de gasto com previdência social, e outros gastos vão sofrer mais. Daí quem sofreu dessa vez aí, o Bolsa Família aí, que vai ter seu orçamento congelado, ou seja, nenhum ganho real. Aí o Wellington Dias fala que é uma questão porque a inflação está sob controle e tudo mais, mas mesmo que a inflação está sob controle, ela está prevista para pelo menos uns 4% de alta nesse ano. Então, que reajustasse 4% ou fizesse uma política como a do salário mínimo de reajuste real do Bolsa Família. Isso seria muito importante, porque isso aí estimularia, por exemplo, aumento na renda, aumento no consumo, aumento da demanda, aumento da procura aí por bens e serviços, melhoraria ainda mais a situação, daria mais dignidade para essas pessoas, mas não. A gente tem que pensar no fiscal. Então, quando a gente fala assim, a corte fiscal, tem que controlar o fiscal aí, todo mundo tem na imagem lá que vai fazer cortes fiscais, vão fazer reajustes fiscais aí, vai ser o alto funcionalismo público, vão ser obras faraônicas que vão ser cortadas, vai cortar assim gastos do Congresso. Não, gente, corte fiscal é isso. É isso. Corte fiscal é você fazer com que o salário mínimo não seja reajustado, é você fazer como passos importantes tenham perda de reajuste aí, que nem a gente falou ontem. Então, esse é a austeridade fiscal e a gente se enfiou justamente nesse buraco por causa do novo arcabouço fiscal. Aí que está o grande problema aí. Então, mais uma vez, a gente já está avisando, desde que essa bomba chegou do novo arcabouço fiscal, que teriam esses problemas. A gente avisou que o pior do teto de gastos não seria corrigido, que é a guerra entre orçamentos. E está aqui um dos reflexos disso. Porque numa guerra de orçamento, gente, a corda vai estourar para o lado mais fraco. E vai estourar onde? No social, que é onde realmente tem pressão para cortar gasto. Quando a gente vê aqueles cortes de gastos e vê como eles estão divididos, e aí fala, não, mas é porque a inflação foi pequena. Mas, gente, um reajuste real na mão de pessoas que recebem Bolsa Família tem um poder ali de multiplicar, porque essas pessoas gastam a renda que elas recebem. Então, elas vão colocar isso em circulação, e isso vai estimular setores urbanos, por exemplo, de economia, quando elas comprarem alguma coisa, quando elas forem ao comércio, quando elas gastarem com serviços. Uma coisa não está desligada da outra. Muito do desenvolvimento que a gente está vendo, muito do desenvolvimento de crescimento, que a gente está vendo, por exemplo, dos setores mais aquecidos, todas as perspectivas positivas, elas não surgem do nada. A expectativa positiva ela não surge da cabeça das pessoas. Surge porque está tendo aumento de renda e as pessoas estão consumindo mais com esse aumento, frente ao que elas estavam consumindo antes. Então, você colocar dinheiro na mão, por exemplo, de pessoas que recebem Bolsa Família, é você também multiplicar isso, é fazer esse dinheiro circular. Então, é um pensamento ali que parece que é um raso, não estão vendo além daquilo, vamos cortar, porque é mais fácil, porque é o que o mercado financeiro, por exemplo, vê como gasto social, então, mas o próprio mercado financeiro não está conseguindo ver com uma profundidade além de um pires, de que isso vai influenciar justamente os próprios setores depois, porque se tem uma expectativa de lucro menor, o que vai acontecer ali com as empresas? Elas vão cair. Então, assim, é um pensamento ali muito, não só mesquinho, mas um pensamento raso em relação à economia. E é justamente esse movimento contrário que estava dando certo. Então, para mim, a gente vai falar de reajuste salarial daqui a pouquinho, é boa notícia, mas essa, para mim, é uma notícia triste. Eu acho que é assim, né? Tipo, não é pensamento raso. Eu lembro uma frase do professor Rubens, que foi com a gente lá, se ele estiver vendo, professor Rubens Savai, um abraço aí, que ele falava assim, o Papa sabe muito bem o que ele quer. Os coroinhas que não sabem aí só replicam o que o Papa faz. O mercado financeiro sabe muito bem o que ele quer quando ele pede isso. Ele sabe. Vamos parar com essa ingenuidade que o mercado financeiro não sabe quando ele está falando que ele tem esse pensamento raso. Na verdade, o pensamento dele é muito bem direcionado. O velhinho aí tá com razão em muita coisa, é o nosso querido velho barbudo. E não é o Lula, é o Marx. Mas vamos falar agora de microempreendedores aqui no Brasil e o retrato desses microempreendedores, como é que é essa composição, e como cresceu
vamos pensar, essa categoria, né, aqui no Brasil nos últimos anos e como ela se divide e por que ela está no patamar que está. E muitos dos empreendedores, microempreendedores individuais aqui, colocaram que estão nessa posição por necessidade e mais de 60% dos desligados nos últimos anos, principalmente é que essa pesquisa vai até 2022, estão nessa situação justamente aí de MEI por necessidade. Então a gente fez um raio-x aqui, um terço dos MEIs também estão no CadÚnico do governo federal. Então a gente fez um raio-x para tentar trazer para vocês, né, desmitificar mesmo essa coisa do CEO de si mesmo, dessa coisa realmente criada por toda essa ótica neoliberal que tenta, na verdade, explorar essas pessoas, principalmente quando a gente pega ali, né, pesquisas que são feitas, por exemplo, com entregadores de aplicativos, com motoristas de aplicativos que acham que qualquer regularização, qualquer regulamentação nesse sentido está lá para atrapalhar eles, porque eles podem fazer o próprio horário, eles têm liberdade. Mas aí a gente vê o retrato dessas pessoas, inclusive, em questões de renda, em questões de informalidade, e são retratos bem preocupantes. Mas a gente pegou uns dados aqui do IBGE, que saíram recentemente, que mostram justamente essa situação. Então vamos colocar aí na tela para vocês acompanharem com a gente, porque o Brasil atualmente ele tem aí 14,6 milhões de microempreendedores individuais. Já é uma proporção grande aí. Desses 14,6 milhões, 4 milhões praticamente estão em São Paulo. Então, estão aí no estado de São Paulo. E aí, o mais alarmante disso é que boa parte desses microempreendedores individuais foram criados em 2022, né, com 2,6 milhões aí de microempreendedores criados em 2022. E quando você vai olhando realmente a pesquisa com profundidade, você vai vendo que essas pessoas foram para essa situação por realmente necessidade, porque elas precisam de renda, elas foram demitidas. Pode ver aqui que 1 milhão desses microempreendedores foram criados aí por pessoas, desses cadastros, foram criados por pessoas demitidas, que não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho e viram aí no meio uma possibilidade de sobreviver mesmo, de ter alguma renda. Mas a gente não pode também descolar isso, e aí tem até um dado interessante, que 31,4% dos trabalhadores da construção são MEIs, então é um setor que concentra bastante essa mão de obra, mas uma coisa que eu acho que não dá para descolar uma coisa que a gente sempre fala, falei no Em Detalhes, a gente sempre fala aqui no mercado de investimentos, como a precarização do trabalho a partir de 2016 está criando um ambiente para que esse tipo de coisa aconteça. A gente tem uma precarização de trabalho, a gente tem ali toda a reforma trabalhista para realmente achatar esse trabalhador, para tentar desfazer essa classe trabalhadora. Porque uma pessoa que se vê como microempreendedor individual, que se vê ali como CEO de si mesmo, muitas vezes não se vê como classe trabalhadora. Então, ele se vê em outra categoria. Isso não é também de forma inocente feita. Se você desmobiliza a classe trabalhadora, você está desmobilizando uma força importante, né? Então, nada disso é à toa. E, além de tudo isso, você consegue manter essa pessoa ali sendo explorada por um sistema. Então, ela tem pouca ali liberdade também. Como é que ela vai negociar? Ela vai negociar com quem? Né? Até aquela coisa que eu sempre brinco, negociar o salário, porque essa era as duas grandes colocações da reforma trabalhista eram que as pessoas iam poder negociar os salários diretamente sem o sindicato. Quem consegue fazer isso? A gente vai falar do Diese daqui a pouquinho. E a gente vai ver que só os setores mais organizados conseguem ali ter melhores negociações salariais, e não só isso, né? A gente tem toda a questão não só de negociação, mas também ali pensando nos dois pontos aqui, não só a negociação, mas toda a precarização mesmo desse trabalhador, né? Como isso aconteceu ao longo do tempo, depois de 2016. Então, e todos os pontos que vêm disso, né? Porque a gente está vendo agora o salário mínimo real e todas essas questões de reajustes, mas muito disso ficou defasado durante todo esse tempo. Então, quanto tempo a gente não perdeu aí? Né? Então, as duas coisas que eu ia falar justamente eram da questão salarial, de negociação, e que iam ser criados novos empregos. Mas que empregos?
esse tipo de emprego, emprego por necessidade, emprego informal. Então, eu acho que os grandes desafios aqui do nosso mercado de trabalho atualmente, a gente discute muito isso, é como criar empregos com qualidade, com renda real, com aumento de renda real, com renda ali que faça sentido, que dê para o trabalhador também um poder, não só de barganha, de negociar seu próprio salário porque o desemprego caiu, mas também ali de empregos formados com qualidade, né? Não informais, e não pessoas que foram demitidas, não se recolocaram e tiveram que buscar ali na informalidade ou no microempreendedorismo, alguma forma de sobrevivência, de necessidade de realmente conseguir trazer alguma renda. Então, acho que esse é um reflexo do nosso mercado, uma reflexão, desculpa, do nosso mercado de trabalho que precisa ser feita. E vem muito em linha com o DIEESE e com os reajustes salariais, né, André? Exatamente. Vamos falar desse assunto agora aí, que hoje de manhã, né, ninguém fala desse assunto, mas a gente sempre toca aí, porque o DIEESE fica escondido aí das grandes notícias, né? Mas aí, vamos falar de coisa, finalmente, depois de 20 minutos de programa, pelo menos uma notícia boa aqui, que a gente teve aí, de novo, bons resultados aí nas negociações salariais no mês de julho, né? Uma parte esmagadora aí dos trabalhadores está conseguindo reajuste salarial acima da inflação, ou seja, ganho real do seu salário. Não é simplesmente recompor, é ganho real. A gente tem mais de 92%, inclusive se a gente pegar também quem ganha junto, quem ganha reajuste igual à inflação, então mais de 92% tem reajustes aí igual à inflação aí nesse mês aí de julho. Vamos pegar os gráficos que a gente montou para vocês terem uma ideia de como que foi essa movimentação aí nesse momento. Então a gente tem o primeiro gráfico que está mostrando aí nesse ano, né, nas negociações, nesse mês, né, 85,3%. Acima do INPC, que é o índice que é muito mais voltado, reflete muito melhor a cesta de consumo do trabalhador, e 7,4% igual ao INPC, só 7,4% tiveram reajuste abaixo do INPC, ou seja, tiveram reajuste menor do que a inflação. Vamos para o próximo gráfico aí que a gente montou, que é o gráfico que está mostrando por categoria, ó, e é justamente isso que a Débora falou. Você está vendo? A categoria, a indústria, é de longe a categoria mais organizada trabalhista, em sindicatos que aqui a gente tem no Brasil, né? Só ver o histórico da luta sindical, inclusive nasceu na indústria, né? E esse setor que ainda tem uma grande organização trabalhista consegue 87,8% de reajuste e só 3% aí de reajuste abaixo da inflação. Agora, se pega comércio, que historicamente você tem muito MEI, você tem muita gente que trabalha só por um salário mínimo, muita gente jovem que trabalha, que não se organiza em sindicatos. Olha como a diferença é grande. 76,4% das pessoas desse ramo conseguem reajuste, 76,4%. Consegue até o reajuste igual à inflação, porque a inflação está baixa, então até consegue, e tem abaixo do INPC 2,2%. Mas olha a diferença do serviço, que também é um setor bem organizado, tem grande organização trabalhista, 86,7%, para o demais, né? Tem mais algum gráfico aí, Débora, ou não? Não, eram esses mesmo. E acho que é justamente isso que a gente queria mostrar. Uma coisa que não está desligada da outra o tempo todo, né? Desde que a gente está falando do reajuste de Bolsa Família, a gente falou dos MEIs e dessa condição aí que muitos, até quando se faz pesquisa em relação a isso, muitos não gostariam de estar na informalidade, pensando no trabalho informal ou como microempreendedores individuais, né? Muitos ali até se colocam que gostariam de estar com CLT, né, sob o regime CLT. Inclusive, a gente falou muito sobre isso quando aquela desinfluencer falou que xingou, né, uma pessoa de CLT. E muita gente gostaria de receber esse xingamento, vamos pensar assim, da desinfluencer, que não tem nada de xingamento nisso. Muita gente gostaria de sair de algumas situações. E aqui a gente vê, né, essa organização mesmo refletindo em reajustes. Uma coisa não está desligada. Se você desmonta isso, o que vai acontecer? Né? A gente vai ter aquele cenário que a gente tinha em alguns anos para trás, vocês não precisam ir muito longe, vai 3 anos para trás aí para ver como é que era justamente essa tabela. Era praticamente ao contrário. E aí a gente via ainda a indústria segurando um pouco os reajustes, mas o restante praticamente invertido. Vamos então, Débora, 2 minutinhos para a gente fazer a abertura de mercado aí. Coloca já na sua tela aí o que está acontecendo. A Bolsa Brasileira subindo de novo, o dólar caindo de novo. E por que está acontecendo tudo isso, Débora? Jackson Hole, né? Assim, o movimento mais forte hoje, porque a gente tem uma agenda bem esvaziada,
poucos condutores hoje, tanto aqui dentro do Brasil quanto fora. Então, o grande peso, como falei, ia ficar mesmo com o Jackson Hole. O que poderia levar esse movimento para o negativo? Caso Jerome Powell falasse algo que não era esperado, justamente sinalizar para o contrário aí do que ele falou, falar que não vai ter corte, ou que ainda está muito estudado, que está distante. Como ele não falou nada disso, a gente vê as treasuries, né, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos pré-fixados aqui, o rendimento desses títulos, caindo hoje mais 1%. Esses títulos vêm desacelerando há algum tempo já nessa expectativa, o mercado vive de expectativa, isso eu sempre falo aqui. Então, já nessa expectativa, a gente já tinha essas treasuries caindo outros dias e elas continuam em queda hoje, reforçadas aí por esse pronunciamento. O nosso DI futuro, que são os nossos juros futuros, né, as nossas expectativas para os juros no futuro também estão caindo hoje, 0,69, e o dólar acompanhando essa queda, porque se a gente tem um enfraquecimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos e começa a se pensar que vai entrar mais recurso aqui, seja na nossa bolsa, seja na nossa renda fixa, e eu já vou falar um pouquinho disso, esse dólar ele vai cair. E aí, a gente está vendo esse reflexo hoje, ele sai de 5,59 ontem e está em 5,51. O DXY também tá caindo aqui, DXY mede dólar frente a pares, então o índice desvalorizando porque os pares do dólar estão se valorizando. E a nossa bolsa hoje conta com um apoio que não tem contado nessa semana. A gente vê o petróleo Brent bem morno, bem andando de lado, mas nos últimos 2 dias da semana ele vem se valorizando, o que dá apoio para o Ibovespa também. E aí eu queria só chamar a atenção para um último ponto, eu prometo que não vou mais falar aqui do giro de mercado, a gente já vai passar aí para encaminhar para o fim do programa, mas um ponto bem importante é que, lembra quando a gente falou do Roberto Campos Neto, que foi lá falar que eu votei com a camisa, espero que o meu sucessor não seja ali julgado por isso? Lembra que eu falei que tinha um parágrafo ali muito importante, que ele falou que tinha divergências no Banco Central, que o Banco Central não estava com um pensamento único, e eu falei que ele não era inocente nem bobo de falar isso? O que aconteceu? Quando ele falou essa frase, ela acabou repercutindo muito, trouxe incerteza para o Banco Central e aquela confiança que vinha sendo construída pelo Galípolo, com todo o seu aceno ali, aquele abraço caloroso para o mercado financeiro, parece que acabou indo ali, diminuindo um pouco, né? Toda aquela confiança que estava sendo construída, e não à toa, Roberto Campos Neto não ia fazer isso inocentemente. Ele está para deixar o cargo e vai deixar o cargo aí com o estrago que ele puder fazer. E aí ele fala isso, e aí o Gabriel Galípolo ontem, em vários pronunciamentos que ele teve que fazer, e eu falei muito disso nos também pronunciamentos ali da Faria Lima, ele teve que ficar consertando isso, falando não é bem assim, acenando de novo para o mercado. Então assim, uma coisa não está desligada da outra. Ontem o dólar subiu, os nossos juros futuros subiram também, justamente por essa divergência aí que aconteceu, e essa fala do Roberto Campos Neto começou a ruir tudo que estava sendo construído de aceno, inclusive ali com um custo da taxa de juros mais alta para tentar realmente acalmar o ânimo do mercado. Então acho importante a gente falar isso, porque uma coisa também não está desligada da outra, nem aquelas falas da Faria Lima que a gente trouxe ontem, nem o Roberto Campos Neto, nem o dólar, uma coisa ela está ligada na outra e a gente precisa entender a cabeça dessas pessoas. Vamos lá então, sextar, mas sem antes convidar vocês para a nossa live de terça-feira aí, live econômica. A gente vai ter a presença aí do Bresser Pereira, que foi ministro da Fazenda nos anos 80, vai fazer a live do fracasso neoliberal, os segredos do modelo que promete riqueza e distribui injustiças. Entender o neoliberalismo é importantíssimo para você entender o que acontece no mundo, inclusive para entender melhor o que a gente fala aqui, né? Então, gente, imperdível. Clica aqui embaixo em clmercado.com.br, daí na terça-feira, 8 horas da noite, o sininho já toca para vocês, gente. Então, vale a pena ver. E, gente, para quem está falando aqui no nosso chat, nossa, o dólar está subindo. Não, gente, o dólar está caindo. E aí, eu não falei que 5,50 aí é pouco, tá? Eu falei que muito disso veio de toda essa construção de desconfiança do mercado, porque em um dia de queda de treasuries e de possibilidade de corte nos Estados Unidos, e todo esse cenário sendo pintado aqui de alta de juros, o dólar já está para estar um pouco mais arrefecido, então a gente vem dessa insegurança, é isso que eu estou falando, não é nada do que está sendo falado aqui. E agora eu vou passar para o rolê ICL com... Hoje temos Roberta Garcia, eu só queria confirmação. Com a Robertinha e o Guga Noblar, vocês estão em mais que excelente companhia e a gente volta na segunda-feira para trazer os principais assuntos para vocês. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau.
Tá a fim de ter uma aula com o ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, doutor honoris causa, eleito maior intelectual do Brasil em 2014 e um dos grandes professores que a gente tem no nosso país? Pois é, tô falando de Bresser Pereira. Ele que vai nos dar uma aula dia 27 de agosto sobre o fracasso do neoliberalismo. Primeiro, você vai entender que história é essa de neoliberalismo, entender por que esse sistema que prometeu distribuir riqueza só distribui miséria e injustiça e também conversar sobre alternativas para esse sistema tão cruel. A aula acontece dia 27 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E é uma chance absolutamente imperdível de aprender com um nome que é uma referência no Brasil e no mundo. Se inscreve agora no botão Saiba Mais e a gente vai estar junto aprendendo numa aula sem replay, inédita e ao vivo com Bresser Pereira.